A gente segue por aqui agora com a participação de Jorge Serrão. Ele traz o seu comentário diário para a audiência da Auriverde Brasil. A gente volta daqui a pouco. Saudações, algoritmo sensor. Você está preparado para a sanção do Lourão? Deve estar não. Saudações, meus amigos, meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. Cabe uma perguntinha, depois dessa sanção de 50% econômica do Donald Trump ao Brasil. O Supremo Tribunal Federal pode nos ajudar nessa parada? De repente, ajudar, colaborar para que o Lourão Donald Trump reverta essa decisão? Pode ou não pode? Bom, não sei, é uma dúvida. Mas é importante a gente fazer essa pergunta depois que a gente lê, ouve tudo que um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal falou ao jornal Gazeta do Povo. A coluna Entre Linhas, escrita pela Mariana Braga, publicou uma entrevista com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello. E ele fez uma análise muito dura do que está acontecendo no Brasil hoje. E aí, cabe para nós uma reflexão. Será que se o Supremo ajudar, o Lourão pode voltar atrás com essas sanções, o Brasil toma jeito, o Brasil volta a uma normalidade institucional, democrática e a coisa acalma para o nosso lado? Será? Então vamos lá. Vamos ver o que Marco Aurélio falou à coluna Entre Linhas. A Gazeta do Povo perguntou: o senhor acredita que o Brasil vive uma juristocracia onde o STF estaria acima da própria Constituição? Marco Aurélio respondeu: quando a Suprema Corte se torna criadora das regras e não apenas sua guardiã, perverte-se o sistema. A Constituição deve nortear o judiciário, não o contrário. A partir do momento em que se ignora isso, abre-se a porta para decisões arbitrárias e para um poder sem freios. Gazeta do Povo perguntou de novo para o Marco Aurélio de Mello: como restabelecer o equilíbrio entre os poderes? Ele respondeu: a solução está no respeito às instituições, na autocontenção dos poderes e, sobretudo, na aplicação fiel da Constituição. Enquanto houver protagonismos individuais e interpretações criativas das normas, seguiremos inseguros juridicamente. É preciso que o Supremo volte a ser a Corte Constitucional e não um ator político. Aí a Gazeta do Povo perguntou de novo: diante desse cenário, o Senado pode ser um contrapeso ao STF? A renovação nas próximas eleições pode provocar esse embate entre os poderes? Marco Aurélio de Mello respondeu: as questões do Supremo devem ser resolvidas internamente pelo colegiado, mas é fato que o Senado tem o poder de conter excessos, inclusive pela via constitucional. Se houver uma renovação significativa, a tensão entre legislativo e judiciário pode aumentar e, francamente, não gostaria de estar na pele do ministro Alexandre de Moraes se isso acontecer. Foi o que disse Marco Aurélio de Mello à Gazeta do Povo. O Entre Linhas da Mariana Braga perguntou: o senhor costuma chamar o inquérito das fake news de inquérito do fim do mundo. O que pensa hoje sobre ele? Marco Aurélio Mello respondeu: continuo vendo da mesma forma. Ele foi instaurado sem provocação do Ministério Público ou da polícia. Foi a própria vítima, o Supremo, que instaurou. Isso é inédito e preocupante. Hoje esse inquérito absorve tudo. Já foi alvo de pedido de arquivamento pela Procuradoria-Geral da República e mesmo assim continua. Não sabemos onde vai parar. Gazeta do Povo perguntou novamente: o ministro Alexandre de Moraes disse recentemente que é um mito falar em ativismo judicial no STF. O senhor concorda? Marco Aurélio de Mello mandou na lata: eu conheço o ministro Alexandre há muitos anos e inclusive o recomendei para o cargo por sua experiência. Mas preciso reconhecer, ele tem forçado a mão. Isso é ruim para a Corte e para a democracia. A Constituição se impõe a todos, inclusive ao Supremo. Se a Corte se coloca acima dela, estamos criando um critério de plantão, o que impede qualquer avanço institucional. A Gazeta do Povo fez outra pergunta: qual a sua opinião sobre a decisão recente que derrubou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, obrigando plataformas a removerem conteúdos sem ordem judicial? Marco Aurélio de Mello respondeu: isso contraria a medula da República, que é a liberdade de expressão.
A Constituição veda qualquer embaraço à comunicação jornalística. Vivemos em um Estado democrático de direito e decisões assim afetam diretamente essa estrutura. A censura não pode ser tolerada nem direta nem disfarçada. Gazeta do Povo ainda perguntou a Marco Aurélio: o senhor também já disse que o STF não deveria julgar os envolvidos no 8 de janeiro. Como vê as penas aplicadas a esses réus? E ele mandou também. São penas duríssimas, típicas de crimes hediondos. Estão somando penas de forma cumulativa, o que fere o princípio básico do direito penal. O crime mais grave absorve o menos grave. Uma moça que usou batom para escrever na estátua da Justiça foi condenada a 14 anos. Isso não se sustenta, algo está errado. É preciso rever essa dosimetria com urgência. E, por fim, Gazeta do Povo indagou ao ministro Marco Aurélio Mello: ministro, em 2022 o senhor foi criticado por dizer que Lula não havia sido inocentado, mas sim beneficiado por uma decisão do STF. O senhor mantém essa posição? Marco Aurélio respondeu: o que tivemos foi uma condenação confirmada, inclusive com pena cumprida de cerca de 500 dias. Depois o Supremo concluiu que a 13ª Vara de Curitiba era incompetente e anulou os atos. Isso não é absolvição, é voltar à estaca zero por um critério processual. E quando o Supremo decide, não há mais a quem recorrer. Pois é, toda essa entrevista do Marco Aurélio foi uma reflexão interessante para a gente saber o que está acontecendo no Brasil, porque Donald Trump não sancionou o Brasil, ele fez uma sanção contra um desgoverno que está operando na balada de uma tirania. Só que o Brasil é que pode acabar pagando essa conta na economia. Sobra para o povo. Então, fica aquela pergunta no ar. Será que o Supremo, de repente, revendo tudo isso que o ministro Marco Aurélio listou de equívoco, que podia ser reparado, que podia ser consertado, de repente, se o Supremo não fizer um trabalho bacana, voltar atrás nas coisas que estão acontecendo e não são respeitadas pelos Estados Unidos da América, será que Lourão, de repente, não tira essa sanção e volta tudo ao normal? Será? Fica uma pergunta no ar para ampla reflexão. A autocontenção vai acontecer? Pode acontecer ou não? Ou o sistema vai dobrar a aposta e dane-se o Lourão? Para Auriverde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão.